meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Deus me traz caminhos abertos. Deus já fez um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Deus te dá o escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquece o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que planta no alto, não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Salva, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Aleluia. Nós agradecemos a oportunidade de Deus. Louvado e exaltado é o grandão da Galileia. Aleluias. Sem perca de tempo, queria convidar o pastor Isaías, aleluias, para estar fazendo a leitura da palavra do nosso evangelista. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Quero saudar a todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tarde de bênção, tarde de cura, tarde de milagre, tarde de salvação. Você que nos ouve aí da sua casa, se você tiver fé, aleluia, Jesus ele entra aí na sua casa agora. Louvado seja o nome do Senhor e te dá a vitória que você está esperando há tanto tempo e ainda não conseguiu. Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do verso 14. Você aí na sua casa, abra a sua Bíblia também. Vamos ler conosco essa palavra, é a palavra de Deus. João capítulo 3, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluias! Você que está aí sofrendo nas trevas, que não encontra um sentido para a sua vida,
A palavra do Senhor está te convidando nessa tarde a vir para a luz. Nós que estamos aqui nesse culto, um dia demos um passo em direção para essa luz que é Jesus. E é por isso que as nossas obras estão se manifestando aqui nessa tarde, porque um dia nós entramos nessa luz maravilhosa que é Jesus de Nazaré. Bendito Deus e eterno Pai, louvado e exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai, que continua na direção desse trabalho, abra o céu sobre este lugar. Pai querido, Pai amado, visita cada casa, cada lar, cada família. Se tiver alguém aí, ó Pai, acamado, sofrendo de alguma enfermidade, que o Senhor venha estender as tuas mãos poderosas nessa tarde e curar, restaurar, Pai, a saúde, Pai querido, Pai amado, para que o nome do Senhor seja grandemente glorificado. Pai, nós assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém, Jesus. Aleluias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluias. Eu quero convidar o varão José, aleluias, para estar cantando louvor, aleluias. Louvado e exaltado é o santo nome de Jesus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Deus de poder, Deus de glória, aleluias. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluias. Aleluias. Santo Espírito de Deus, aleluias. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Quero desejar a paz do Senhor a todos que nos ouvem nessa tarde, né? É um privilégio, né? Estarmos aqui para falar do reino do eterno Deus. Nós não merecemos, mas é a graça e a misericórdia. Vamos adorar Jesus. Deus, Ele é um Deus de promessa, um Deus que promete e cumpre. Ele prometeu que irá voltar para buscar uma igreja lavada, remida pelo teu sangue. E Ele vai voltar. Ele vai voltar. Aleluia. E a igreja crê nisso. Seja adorado Jesus nessa tarde aqui. Tu és grande. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Escuta a voz de Deus nessa tarde. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não és tu só, e o que dizem sobre mim não podem se frustrar. Glória a Deus. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Meu Deus, o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Meu Deus, o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Ele está aqui presente nessa tarde, o Deus das causas impossíveis. É esse Deus que nós viemos apregoar nessa tarde. Aleluia. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Te adoramos, Jesus. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Olha, sei que
não estou só. E o que dizem sobre mim não podem se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Quem é o Deus do impossível? É Jesus de Nazaré. É o Deus de Israel. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nessa tarde Ele nos traz aqui para declarar para você que está nos escutando que Ele não desiste de você. E Ele nos usa aqui nessa tarde, insistindo com sua alma, para te dizer que Ele não desiste de você. Honra e glórias seja dada a Jesus de Nazaré. Aleluias! Oh glória! Louvado seja o nome de Jesus. O Deus do impossível se faz presente aqui e aí no seu lar. Aleluias! Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Isaías, aleluias, no seu capítulo 53, no seu verso 4 adiante diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Aleluias! Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Nenhuma condenação há sobre a minha e sobre a sua vida, porque Ele pagou um alto preço para que você estivesse aqui hoje, para que eu e você estivesse esse livre arbítrio. Louvado seja o nome de Jesus. Esse ar que você respira foi pago com sangue, e sangue puro de carmesim. Aleluia! O Deus do impossível está no seu lar, está falando no teu íntimo, está falando ao teu coração. Entrega a tua alma para Ele. Louvado e exaltado é o teu santo nome. Aleluias! Eu quero convidar a irmã Marli, com a oportunidade, fazer aquilo que o Senhor preparar no teu coração. Aleluias! E logo em seguida, o varão José está com a oportunidade para pregar a palavra do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Que Deus venha abençoar a cada ouvinte nesta tarde, né? Aqueles que estão dentro dos lares. Que o Senhor venha falar ao teu coração nesta tarde. Quero deixar para a meditação do livro de Mateus, capítulo 11, e o versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que essa palavra, possa penetrar nos corações nessa tarde, aqueles que estão dentro dos lares, aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Que o Espírito Santo de Deus venha tocar no seu coração nesta tarde. Que você saiba que o Senhor está aqui para nos libertar. Ele está aqui para te dar cura, para te dar libertação, para te salvar. Às vezes nós achamos, que as nossas vidas não tem jeito. Às vezes nos encontramos momentos e achamos que não tem mais jeito. Mas nesta tarde o Senhor está falando para nós nesta tarde. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade.
aqui para te dar a vitória nesta tarde. Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais no teu coração nesta tarde. Que você possa entregar a tua vida nas mãos do Senhor. Aqueles que estão ouvindo, né, a voz do Senhor nesta tarde. Porque um dia eu também aceitei Jesus. Não foi ninguém que foi lá na minha casa pregar, mas é ouvindo um culto ao ar livre que eu aceitei a Jesus. E esse mesmo Deus é o que está aqui nesta tarde. É verdade. Para falar aos corações, para dar libertação e dar salvação no teu lar, na tua família. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Anderson. Aleluias. Varão José com a oportunidade. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Quero convidar a irmã Elaine para estar fazendo uma oração. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Saúde a todos no Pai do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos, e entregar o irmão que vai trazer a palavra nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha usar ele de uma forma especial, amém? Senhor, meu Deus, nessas tardes, Senhor, estamos aqui, Senhor, para louvar o seu nome, Senhor, para proclamar a tua palavra, Pai. Fala em cada coração, Senhor, que está ouvindo, Senhor, a tua palavra, para que eles possam, Senhor, abrir, Senhor, o coração, Senhor, para que possa penetrar, Senhor, na vida de cada um, Deus. Ó, Senhor, transforma vidas, Pai, neste bairro. Aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão nos seus lares, Senhor, vai de encontro, Pai, a vida de cada um nesta tarde, Pai. E assim eu entrego em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Isaías, né, que fez esse convite, né, nos deu esse privilégio de estar aqui com os irmãos, o irmão Anderson, né, está aqui com a igreja do Senhor Jesus, para falarmos do poderoso evangelho do Senhor Jesus. Eu quero louvar antes, daqui a pouco, em poucos minutos, eu quero expor aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, para os nossos ouvintes, nessa tarde. Vamos adorar Jesus? Glória a Deus. Glória a Jesus. Seja adorado, Senhor, nessa tarde, alcança almas, pois nós só pregamos quem faz é o teu evangelho, Senhor. Glória a Deus. Seja adorado, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Espírito Santo, o Senhor habita no meio dos louvores. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Vai trabalhando, Espírito. Yahvé. É os Salmos que diz isso. Aleluia. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, e Ele é fiel. Por isso te proclamamos nessa tarde, Jesus. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tu és o Deus de promessa, Jesus. Vê que os teus olhos, sempre atentos, nós cremos que os teus olhos estão fitos agora aqui em vista da Serra 1, Jesus. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, aleluia, mas a alegria vem de manhã. És Deus de também
de longe nunca mudaste. Ele é fiel. Oh, te adoramos, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra, ela vai se cumprir. Nós cremos na tua palavra, por isso que anunciamos ela, Senhor. Aleluia. De promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra, ela vai se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não vão de passar. Aleluia. Aquele que prometeu que em breve vem, aquele que prometeu que vai voltar, ele vai voltar, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Pode parar aí, missionário Sebastião. Vamos para a palavra, irmãos. Glória a Deus. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para me expor nessa tarde, em rápidos minutos, nos máximo 15 minutos. Abre sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, seu capítulo 16. Glória a Deus. Você que está aí na sua casa, no seu sofá, nós pedimos licença para entrar agora com a palavra do Senhor. Se você quiser nos acompanhar, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler apenas o 30 e o 31. Glória a Deus. Sem rápidas palavras, quero expor a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 30 e o 31. Você que está aí na frente da sua casa, tomando aquela fresca, peça a tua atenção para acompanhar essa linda passagem bíblica que se encontra aqui em Atos 16, verso 30 a 31, vai dizer assim, ó. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. 31, mais uma vez. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Glórias a Deus. Aleluia. Em rápidas palavras, eu quero expor essa linda passagem bíblica que se encontra aqui em Atos, capítulo 16. Nós vemos aqui uma linda passagem que vai dizer assim, ó, que logo após o Espírito Santo, eles impedirem Paulo de pregar, impedirem Paulo de ir pregar em uma cidade que ele queria ir pregar. Agora Paulo se encontra aqui em Troade. Diz a Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo, quando ele está à noite dormindo, o Senhor dá uma visão a ele. Nessa visão, aparece para ele um varão clamando a ele: atravessa a Macedônia e nos ajuda. Nessa visão, o varão dizia a Paulo, clamando: atravessa a Macedônia e nos ajuda. Paulo, entendendo a visão, que era uma direção do Espírito Santo, direcionando a ele a Macedônia, a cidade de Filipe, direcionando ele a ir ali, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, porque ali tinha almas para o Senhor alcançar através do Evangelho, através da vida de Paulo, através da vida de Silas, através dos seus apóstolos. Paulo, como servo obediente,
que andava sempre na direção do Espírito Santo, rapidamente arrumou as suas coisas e partiu para Macedônia, para a cidade de Filipos. Diz o texto que já chegando em Filipe, ele já procura um lugar para orar, diz a Bíblia Sagrada. E Paulo, procurando um lugar para orar, ele vai orar. E quando ele vai orar, diz a Bíblia que ele já encontra ali algumas mulheres e começa a pregar o evangelho do Senhor Jesus para aquelas mulheres. E diz o texto maravilhoso da Bíblia Sagrada que o poderoso evangelho que Paulo, anunciando ali para aquelas mulheres, elas deram ouvido ao evangelho que Paulo estava ali pregando. O evangelho começou a penetrar o coração daquelas mulheres. E o que é mais maravilhoso, a Bíblia diz que ao evangelho penetrar no coração daquelas mulheres, elas resolvem aceitar a Jesus Cristo. O evangelho liberta aquelas mulheres, elas entregam a sua vida a Jesus. O evangelho liberta aquelas mulheres. A Bíblia diz que uma daquelas mulheres tinha por nome chamado Lídia, uma mulher muito influente, vendedora de púrpura. Ela fica tão satisfeita por o evangelho alcançar a ela e ela ser batizada. Ela fica tão alegre que convida a Paulo como um sinal de gratidão para se hospedar na sua casa. E ali ela cuida do servo do Senhor. Glória a Deus. Esse é o poder do evangelho que nós estamos pregando aqui em Vista da Serra 1. Esse é o poder do evangelho do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo mesmo ele escreveu aos Romanos dizendo: eu não me envergonho do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por que, Paulo, que você não se envergonha de pregar no meio da rua o evangelho de Jesus? Porque é o poder de Deus. Oh, glória! É por isso, meus irmãos, que nós devemos nos alegrar e pregar mesmo esse evangelho sem vergonha, com autoridade, porque esse é o evangelho, é o poder de Deus que liberta o traficante, a prostituta, o maconheiro, o usuário de droga, o alcoólatra. Glórias a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. O texto vai continuar dizendo que Paulo, todas as vezes que ele ia orar, ia atrás dele uma jovem que tinha um espírito de revelação. E o texto diz que todas as vezes que Paulo passava, essa jovem gritava: eis que esses homens que passam, que anuncia o evangelho, a palavra do Deus Altíssimo, eles são servos do Deus Altíssimo. O texto diz que todas as vezes que Paulo passava, essa mulher gritava dizendo: eis que esses homens que passam anunciando o evangelho, a palavra do Deus Altíssimo, são servos do Deus Altíssimo. Paulo, observando, tendo uma visão espiritual, ele viu que aquela revelação não vem de Deus, mas sim do inferno, uma revelação diabólica. O que Paulo faz? Ele coloca a mão sobre essa jovem e liberta ela desse espírito maligno de revelação. Essa jovem agora é liberta pelo poder do evangelho. Paulo coloca a mão e liberta aquela jovem. E agora ela é liberta desse espírito. Mas aí o texto diz que essa jovem era fonte de renda para os seus senhores, porque ela era uma escrava. Ela era fonte de renda, porque com esse espírito de revelação, os seus senhores ganhavam muito dinheiro. Muito dinheiro com essa jovem, ela era uma fonte de renda. O texto vai dizer que os seus senhores ficam muito bravos por Paulo ter libertado aquele espírito maligno daquela jovem. E aí o que acontece? Os seus senhores ficam muito furiosos. E agora começam a criar calúnias para condenar Paulo e Silas, por eles ter libertado aquela jovem. É assim que o inferno fica furioso. Quando um traficante é liberto pelo poder do evangelho, quando um traficante, um assassino que dá muito lucro para o inferno, é liberto pelo poder do evangelho, o inferno fica furioso.
Satanás fica furioso quando uma prostituta ouve o evangelho e é liberta. O inferno fica furioso. Mas a Bíblia nos ensina que os céus se alegra e faz festa quando um traficante, um usuário de droga, um alcoólatra ouve esse evangelho e é liberto. Oh, glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqueles homens, eles ficam furiosos por aquela jovem ser liberta pelo poder do evangelho. Então eles começam a criar calúnia para condenar Paulo e Silas. E chamam as autoridades daquela cidade. E criam calúnias sobre Paulo e Silas. E as autoridades dão ouvido àqueles homens. E mandam rasgar as vestes de Paulo e Silas. Mandam chicotear eles, maltratar eles. E agora eles dão a ordem dizendo ao carcereiro: pega esses homens, joga eles no cárcere, prende eles em segurança máxima, não deixa eles fugirem. Se eles fugirem, a culpa cairá sobre si, você pode perder até a sua cabeça. O carcereiro obediente pega aquele Paulo e Silas e prende eles em segurança máxima. Mas aí o texto vai dizer que Paulo e Silas, quando eles estavam lá na cadeia, lá preso, chicoteados, maltratados, humilhados, por que eles estavam ali, Paulo e Silas? Porque eles cometeram algum crime? Não. Paulo e Silas não cometeram crime nenhum, eles estavam presos, humilhados, maltratados por fazer a vontade de Deus, por pregar o evangelho, por trazer libertação através do poder do evangelho. E aqui nos traz uma grande lição para nós crentes e para você que nos ouve o evangelho. Aqui nos traz uma grande lição. Paulo e Silas estavam na direção do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, na direção de Deus. E nem assim isso livrou eles de passar por aflições, de apanhar, de ser jogado na prisão. Então o que eu quero dizer com isso? Nem sempre, se nós viéssemos aqui nessa praça para pregar um evangelho, dizendo para você: aceita Jesus, entrega a sua vida a Jesus, que vai ser só vitória, você não vai ter mais aflição. Se nós estivéssemos aqui nessa praça pregando um evangelho onde nós iremos dizer: aceita Jesus, entrega a sua vida a Jesus, que agora a sua vida vai ser blindada, você não vai sofrer mais calúnia, não vai passar mais por aflições, nós estaríamos contradizendo a palavra de Deus. Nós seríamos uma igreja falsa, falsos profetas, pregando um evangelho falso, um evangelho anátema, como diz Paulo. Porque o verdadeiro evangelho de Jesus, o Senhor Jesus, ele vai dizer que no mundo nós que aceitamos a Jesus, que entregamos a nossa vida a Ele, ao seguir Jesus, nós íamos ter aflições nessa terra. Nós iríamos passar por aflições, perseguições, seríamos caluniados, maltratados pelo poder e pelo evangelho, por amor ao evangelho de Jesus. Mas o evangelho que nós pregamos aqui nessa tarde é o verdadeiro evangelho. Ao aceitar Jesus, a sua vida não vai ser só maravilha. Nós crentes que estamos aqui pregando, nós passamos por aflições, pelo amor ao evangelho. Nós passamos perseguições, sofremos calúnias por amor ao evangelho. Mas nós sabemos que vai valer a pena. Porque Jesus, ele não nos promete uma vida maravilhosa aqui nessa terra. Ele nos promete uma vida maravilhosa, sem calúnia, sem sofrimento, somente lá na glória que está nos esperando. Glória a Deus. Voltando ao texto, Paulo e Silas agora jogados na prisão, chicoteados, jogados na prisão. E sabe o que eles fazem agora? Ao ser presos pelo amor ao evangelho de Jesus, em vez deles começarem a murmurarem, dizendo ao Senhor: Senhor, nós viemos na direção do teu Espírito, fazer a tua obra, agora estamos sofrendo aqui, fomos jogados nesse calabouço, fomos chicoteados.
E o Senhor não faz nada? Não, eles não murmuraram. O texto vai dizer que à meia-noite, Paulo e Silas, ali naquela prisão, naquele cárcere, em vez de murmurar, a Bíblia diz que eles começam a orar a Deus. Eles começam a cantar louvores alegres a Deus, presos ali porque eles tinham ciência que estavam sofrendo, que estavam presos, mas estavam na direção de Deus, fazendo a vontade de Jesus, e que Jesus ia fazer algo tremendo. Glória a Deus. O texto diz que quando eles estão ali presos e começam a cantar e a orar, o cárcere começa a tremer, tudo começa a tremer, as portas da cadeia começam a se abrir e abrem todas as portas do cárcere. Aleluia. E o texto vai dizer que o carcereiro, quando acorda, que vê aquela cadeia toda aberta, ele imaginou que todos os presos tinham fugido, e ele sabia que a culpa ia cair sobre ele, e a cabeça dele poderia rodar por isso. Então ele pensa: eu vou tirar a minha vida, porque agora não tem jeito mais para mim. Fugiram todos os presos, agora os meus superiores vão me matar, vão me sacrificar. E ele arranca da espada para tirar a sua própria vida. O texto vai dizer que quando o carcereiro, ele pega a espada para tirar a sua própria vida, desesperado, sem saber o que fazer, achando que não tinha mais solução para ele, o texto vai dizer que Paulo grita: ei, homem, não faça isso com a sua vida, pois nós não fugimos, estamos todos aqui. Aleluia, glória a Deus. E aquele homem vai todo trêmulo até Paulo e indaga ele, dizendo: o que eu devo fazer? O que eu preciso fazer para alcançar a salvação, para servir a esse Jesus que vocês tanto pregam? O que é que eu preciso fazer? Paulo diz a ele: aleluia, crer no Senhor Jesus Cristo. Apenas creia no Senhor Jesus Cristo, entrega a sua vida a Ele, e será salvo não só você, mas você e toda a sua casa. Glória a Deus. Eu fiz todo esse rodeio, pregando o texto com detalhe, para você que nos ouve entender que como o Espírito Santo direcionou Paulo e Silas até aquela cidade, para salvar aquela jovem, aquele carcereiro, aquelas mulheres. Pode ser que o Espírito Santo nos direcionou aqui nessa tarde, em Vista da Serra 1, para pregar para você que nos ouve, para dizer para você que talvez está passando por um momento de dificuldade, seja na área financeira, na área da saúde, para dizer para você que ainda há solução, que acha que não tem mais jeito mais, que até talvez pensa em tirar a sua vida, como aquele carcereiro. Quem sabe o Espírito Santo não nos direcionou aqui nessa tarde, para estar aqui nessa tarde. Eu acredito que cada um dos crentes que está aqui hoje tinha algo para fazer. Nós não estamos aqui nessa tarde porque nós não tínhamos nada para fazer. Vamos lá em Vista da Serra anunciar o Evangelho e cantar louvores a Deus. Não. Cada um aqui tinha algo para fazer nessa tarde. Eu trabalhei até as 3 horas, em um sol quente. Parei mais cedo porque tinha esse compromisso aqui de anunciar o Evangelho, de falar do amor de Jesus para você. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos deu graça e nos direcionou para estar aqui em Vista da Serra 1 agora, pregando Atos capítulo 16, talvez para você que está aí na tua casa nos ouvindo, passando por dificuldade, por algo que você acha que não tem mais jeito, até pensa em tirar na sua vida. Mas a palavra que o Senhor nos deu, nos direcionou a dizer para você nessa tarde aqui hoje, é essa: ainda há solução. Jesus é a solução de todas as suas causas. Jesus, ele não é a solução para te deixar milionário. Sim, pode, não.
mas talvez é por uma cura que você está precisando, por uma porta aberta. Ele tem poder para isso. Ele é o Deus que abre portas. Ele é o Deus do ouro e da prata. É o Deus que cura. É o Deus que ressuscita. Então talvez nós estamos aqui nessa tarde dizendo, pregando para alguém que está aí nos ouvindo. E a palavra para você nessa tarde que o Espírito Santo me inspirou a dizer é essa: a solução é só você crer no Senhor Jesus Cristo. Creia nos seus profetas, creia no seu evangelho, entregue a sua vida a Ele e será salvo tu e a tua casa. Ele é a solução para os seus problemas. Glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no nosso coração nessa tarde, para anunciar a você que nos ouve. Glória a Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Vale a pena você largar esse mundo. Vale a pena você largar os prazeres deste mundo e entregar a sua vida a Jesus. Vai valer a pena. Eu digo isso porque vi do mundo. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus, aleluia. Mas te darei a minha canção, Espírito Santo. Doces palavras te darei. Espírito Santo, enquanto nós louvamos, vai trabalhando, é o Senhor que libera. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto do teu caminho. Espírito Santo, nós só pregamos. Quem faz a obra é o Senhor. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa ou pelas águas. Desesperado eu te busco. Aleluia. Espírito Santo, faz a obra. Nós só pregamos. Quem faz a obra é o Senhor. Oh, glória a Deus. Vale a pena, vale a pena. Aleluia. Ei. Que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. A igreja do Senhor está dizendo aqui e te garante que vale a pena você largar este mundo, largar as suas vontades, renunciar para aceitar a Jesus Cristo, entregar a sua vida a Ele. Aleluia. Oh, Espírito Santo, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Glória a Deus. Me sustentas em minha dor. Ele quer te sustentar na hora da dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto do teu. E ao redor de cada Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai tocando vidas agora. É o Senhor é que liberta. Espírito Santo tem vidas agora, ó, nos ouvindo arrepiados, Espírito Santo. Mas não é pela potência da minha voz, não é pelo louvor, é pelo teu poder, Espírito Santo. E vai fazendo a obra, vai fazendo a obra, porque nós cremos. A tua palavra diz, Senhor, que a nossa vinda aqui não é vã, a nossa obra aqui não é vã, Senhor. Aleluia. Oh, Espírito Santo, a tua palavra foi pregada, foi anunciada. Agora é com o Senhor. Eu agradeço a rica oportunidade.
continue abençoando, aleluias, esse varão de guerra, aleluias, profeta do Senhor. A palavra de Deus foi apregoada em nossos corações, aleluias. Você que escutou essa palavra do Senhor, não endureça o vosso coração, aleluias. Ele quer transformar a tua vida, Ele quer te dar uma nova direção, aleluias. Deixa Deus transformar a sua vida, deixa Deus transformar a tua parentela, deixa Deus transformar o teu casamento, deixa Deus transformar a tua saúde, deixa Deus transformar a tua vida espiritual. Louvado e exaltado é o Jesus, o Todo-Poderoso, aleluias. É Deus, nós te agradecemos, louvamos e bendizemos o teu santo nome, aleluias. As irmãs estão com a oportunidade de cantar mais um louvor, aleluias. Aleluia, glória. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu.
está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Aleluias. Louvado é o santo nome do Senhor. Aleluias. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Agradecemos a cada morador por esse momento de compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Vocês que escutaram a palavra do Senhor. Aleluias. Ele quer te salvar. Ele quer tirar dessa situação que você acha que não tem mais jeito. Aleluias. Você que escutou os louvores entoados aqui, as palavras que foi falada, as escrituras sagradas do Senhor, medita nela. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos chegando mais um término do nosso trabalho, culto evangelístico. Aleluias. Igreja IEADMES Cruzeiro, Vista da Serra 1, louvado seja o nome de Jesus, pastoreado pelo nosso pastor Isaías, dando continuação a esse lindo trabalho, que é o culto evangelístico. Agradecemos a todos os irmãos que se faz presente aqui, aleluias, e a todos os moradores que compartilharam esse momento da palavra do Senhor, aleluias. Que Deus vos abençoe grandemente e poderosamente. Aleluias. Eu quero convidar o pastor para estar fazendo a oração final em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Palavra linda, palavra maravilhosa. Foi pregada nessa tarde. Mas você aí na sua casa, você tomou a decisão de crer em Jesus, tomou a decisão de como aquele carcereiro, aleluias, que encontrou uma solução para a sua vida, você também encontrou nessa tarde. Eu quero orar pela sua vida. Você que aceitou Jesus aí dentro da sua casa, a palavra falou com você, os louvores tocaram em teu coração. Eu quero orar pela sua vida. Levanta a mão para o céu aí mesmo, onde você estiver. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é na Tua presença que nós estamos aqui congregados nessa tarde, ó Pai, e é em Teu santo e poderoso nome, ó Pai, que estamos reunidos, ó Senhor. Pai querido, quero entregar nas Tuas mãos agora essa alma, essa vida que creu na Tua palavra, que foi tocada pelo Teu Espírito Santo, ó Pai querido, e que está aí dentro deste lar agora, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pai querido, escreva esse nome no livro da vida, dê força para caminhar. Pai querido, sustenta com a Tua destra, faça dela agora uma nova criatura, para que venha glorificar o Teu nome nessa terra, Pai querido, e que toda a família também, Pai querido, venha ser salva, em nome de Jesus. Também quero entregar nas Tuas mãos, Senhor, essas vidas que estão aí acamadas, possessas por enfermidade. Tu és o Deus que sara, Tu és o
Senhor, quem falou nessa tarde. Cura, Senhor, cura para a glória do teu nome. Repreenda, Senhor, câncer, repreenda, Senhor, problema no joelho, na coluna, no pulmão, no coração, na mente. Cura, Senhor, para que saibam que o Senhor é Deus. Pai querido, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui adorando ao Senhor, testificando da tua palavra. Abençoa cada morador, Pai de Vista da Serra 1, abençoa cada família. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Sintam-se abençoados em nome de Jesus, e agradeço a você aí na sua casa pela atenção, por ter tirado aí um tempinho para adorar a Deus conosco e ouvir a palavra do Senhor. Agradeço pela vida de cada uma das irmãs, dos irmãos ali do Cruzeiro, também pela vida de Sebastião, companheiro de missões e evangelismo. Deus abençoe a sua vida. Varão José também, companheiro. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe a sua vida e a sua família. E você que nos ouve está convidado. Amanhã à noite teremos culto ali em Cruzeiro, na congregação de Cruzeiro. E você está convidado para estar ali com a tua família, adorando a esse Deus maravilhoso e amoroso. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E assim nós agradecemos a Deus por esta rica oportunidade. Não corro não, fazer cachaça, eu não corro. Deus, tá descendo aqui, eu posso passar.